Olá, queridos irmãos e irmãs. Vamos então agora crescer um pouquinho mais no nosso conhecimento da palavra. Tem mais uma pergunta aqui que vocês me mandaram. E a pergunta é a seguinte: ouvi ontem a pregação de um pastor onde ele dizia que os pastores e outros servos de Deus com autoridade devem ser honrados porque são ungidos de Deus. E que quem critica pastores e servos de Deus está trazendo juízo para a própria vida, pois a Bíblia proíbe tocar nos ungidos de Deus. Mas como funciona isso? Por exemplo, quando um pastor comete um erro, ele não pode ser corrigido ou criticado? Muito obrigado, querida irmã, que deixou pra gente essa dúvida. É um tema interessante e que confunde muita gente. Você também tem essa oportunidade, ok? Você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo uma dúvida, uma pergunta e sugestão e ela pode virar o próximo vídeo aqui do canal. Então aproveite esse espaço abençoado. Vai deixando já o seu like, o seu joinha, nos ajude a crescer cada vez mais esse canal para levarmos ainda mais a palavra de Deus para mais irmãos como você que tem desejo de conhecer mais da palavra do Senhor, ok? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou conduzir você, vou te ajudar a entender essa questão de ungidos de Deus. Então, pastores, eles estão ali blindados, não podem ser criticados de forma nenhuma. Como que funciona isso dentro da Bíblia? Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. 1 Crônicas 16, 21 e 22 diz o seguinte: a ninguém permitiu. Quem que não permitiu? Deus. A ninguém permitiu que os oprimisse. Oprimisse quem? Nós vamos descobrir daqui a pouquinho. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Nós vamos entender certinho aqui de quem que Deus está falando, para quem que Deus está falando, mas antes disso, entenda uma coisa comigo. Esse é um texto muito usado por alguns líderes que repreendem qualquer pessoa que os questionam em alguma coisa. Sim, líderes que utilizam esse texto quando são confrontados, usam esse texto e ainda o texto onde Deus puniu Miriam por ter feito oposição a Moisés como ameaça a pessoas que fazem alguma crítica. Ou seja, esses líderes então pegam esses exemplos bíblicos e utilizam como uma blindagem. Veja o texto de Números 12, 8. Boca a boca falo com ele. Aqui Deus está falando a respeito de Moisés, claramente e não por enigmas, pois ele, Moisés, vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Olha só, dois textos então muito utilizados para líderes aí colocarem diante de si como uma forma de não poderem ser questionados de forma nenhuma. Bom, olhando esses dois textos, tudo isso significa então que líderes, principalmente pastores, bispos e apóstolos dos nossos tempos, não podem ser criticados, pois se fizermos isso, atrairemos a ira de Deus sobre nós? Eu vou te explicar tudo isso em detalhes, por isso fique comigo até o final para um aprendizado correto sobre esse texto de não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Vamos começar compreendendo então aqui o contexto do primeiro texto que nós lemos, 1 Crônicas 16, 21 e 22, e é nesse momento que você se inscreve aqui no canal. Olha só, para receber os próximos estudos, nós temos entregado aqui estudos de segunda a sexta às 15 horas, você precisa fazer inscrição, ok? É gratuito, é aqui no YouTube, é só dar uma passadinha aqui todos os dias que você vai encontrar os nossos estudos para você crescer no conhecimento do Senhor. Eu vou te ajudar muito, já temos mais de 300 vídeos publicados, ok? Faça parte dessa comunidade. Nesse texto de 1 Crônicas 16 que nós lemos, o rei Davi escreve ali um salmo, um cântico de ações de graças pela volta da Arca da Aliança para o meio do povo de Deus. Mas, presbítero, onde que estava a Arca da Aliança? A Arca da Aliança estava perdida, entre aspas, desde lá da época dos juízes, quando o povo se desviou do Senhor e o culto a Deus foi meio que esquecido. Davi então relembra nesse salmo as bênçãos de Deus e as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó e como que Deus os transformou ali, a partir de Abraão, em um grande e numeroso povo. E dentro de todo esse contexto, o que a gente vai observar? Davi vai relembrar a proteção de Deus
ao seu povo, diante de reis tiranos que os queriam destruir. E nós encontramos isso em várias passagens, várias batalhas ali de Abraão, nós temos o faraó do Egito, Deus trabalhando então em favor do seu povo, da comunidade escolhida pelo próprio Deus. Então veja, observe que no texto então aqui de 1 Crônicas que nós citamos, Deus vai repreender a reis que queriam tocar. E aqui nesse sentido significa fazer mal, significa realmente querer o mal do povo de Deus, o povo do Senhor, e também aos profetas do Senhor, que são os servos do Senhor, que eram incumbidos aqui de trazer a sua palavra, de guiar o povo por ordem de Deus. Então aqui eram seus ungidos, seus escolhidos. Podemos também trazer aqui o significado de consagrados, ok? Então veja, o texto de Davi aqui em 1 Crônicas não está falando para indivíduos que são questionados, mas está falando da proteção de Deus em geral para o seu povo em toda a sua caminhada. Então esse texto de nenhuma forma pode ser compreendido como uma repreensão de Deus para qualquer pessoa que, por exemplo, critique alguém, ou que discorde, ou até que chame a atenção de algum pastor ou servo de Deus nos nossos tempos por algum motivo. O contexto nos mostra claramente que o objetivo de Davi foi demonstrar a proteção de Deus para aquele pequeno povo escolhido do Senhor que estava se formando e que naquele tempo era peregrino, justamente estava andando em várias terras que não era deles, pois eles iriam ainda ser conduzidos pelo Senhor para a terra prometida. Esse então é o significado de não tocar nos ungidos de Deus dentro desse contexto bíblico aqui de 1 Crônicas. Então não vamos confundir. E depois eu vou explicar por que esse texto aqui de 1 Crônicas não pode ser utilizado, proibir qualquer crítica a algum servo de Deus. Vou explicar isso em detalhes, fique comigo mais um pouquinho para a gente aprender com profundidade. Agora vamos compreender a punição dada por Deus a Miriam por ter se levantado contra Moisés, ela e Arão. Preste bem atenção, Números capítulo 12, eu já li o versículo 8 lá no começo do estudo, agora vou ler o versículo 9. A nuvem, que é aquela nuvem que ficava ali no tabernáculo, guiando o povo, afastou-se de sobre a tenda do tabernáculo, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Na sequência, você conhece bem o texto, o próprio Moisés intercede, e Deus então diz que após 7 dias ela ficaria curada, mas ela teria que passar por esse momento como punição por ter se levantado contra Moisés. Bom, vamos entender esse contexto. Aqui Deus repreende Arão e Miriam. Provavelmente Miriam recebeu a punição porque ela estava encabeçando essa questão. Os dois se colocaram então em oposição a Moisés, mas não era uma simples crítica. O que temos nesse caso é que Moisés era um instrumento escolhido de Deus para a revelação divina ao povo de Israel. Então veja, hoje nós não temos mais nenhum Moisés. O nosso elo total com Deus é Jesus Cristo. Então não temos como replicar essa situação em nossos dias, perfeito? Então Moisés, sim, ele era aquele elo de revelação divina naquele momento. E como tal, estava sendo injustiçado por uma oposição injusta e tendenciosa de Arão e Miriam, que poderia atrapalhar a obra de Deus realizada no meio daquele povo naquele determinado momento. Daí Deus ter feito justiça de forma que todos vissem, então foi visual, que Moisés era de fato o elo de ligação, aquele homem escolhido para levar a revelação de Deus para aquele povo. Esse acontecimento então, ele era importante para que justamente a obra continuasse e não houvesse nenhum prejuízo na revelação de Deus ao povo. Então esse acontecimento não dá embasamento para blindar líderes da atualidade que estão debaixo da aliança de Cristo, como se não pudessem ser repreendidos em nenhum momento. Aliás, eu vou mostrar a partir de agora alguns exemplos de repreensões na Bíblia, mas tem um exemplo aqui especial de grandes servos de Deus que foram sim repreendidos por outros homens porque estavam agindo erradamente. Eu quero relembrar primeiro aqui com vocês o grande apóstolo Pedro sendo repreendido por outro apóstolo. Não sei se você lembra desse texto,
mas é muito interessante. Antes disso, quero só dar um aviso rápido para você. Aqui no primeiro comentário fixado tem o link dos nossos 2 cursos. Se você quiser estudar comigo com mais profundidade, ter contato pelo WhatsApp, veja mais detalhes aqui no primeiro comentário fixado. Olha só, nós temos diversos exemplos bíblicos de servos de Deus sendo repreendidos por atos incorretos que praticaram. Antes de falar do apóstolo Pedro, eu quero lembrar para você o próprio rei Davi, que ele foi repreendido pelo profeta Natã por ter adulterado com Batseba e ter matado Urias. Isso está depois, se você quiser avaliar o texto, 2 Samuel 12, de 1 a 14. Então esse é apenas um exemplo. O próprio Davi, que escreveu o salmo que nós acabamos de ler lá no começo, ele mesmo foi repreendido porque era necessário. Então observe que o texto que Davi escreve sobre não tocar nos ungidos não é bem assim como as pessoas falam por aí. Temos ainda outros exemplos, como o próprio apóstolo Paulo, que se levantou para repreender o grande apóstolo Pedro. Não podemos negar a autoridade que o apóstolo Pedro tinha, ok? Comissionado pelo próprio Jesus Cristo para ser líder da sua igreja. Mas mesmo assim, diante de todos, foi repreendido pelo apóstolo Paulo por causa de um comportamento que estava incorreto. Gálatas 2,14 diz o seguinte: quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, né? Cefas é o apóstolo Pedro, na presença de todos. Observe o que o apóstolo diz: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O que o apóstolo estava falando aqui para ele? Pedro, ele estava aqui vivendo corretamente, não estava pecando, mas ele estava deixando aspectos da lei que não deveriam mais ser observados na sua própria vida prática, ok? Vivendo ali diante dos gentios e fazendo a obra de Deus. Só que, na teoria, ele exigia que gentios vivessem como judeus para agradar grupos de judeus. Então, ele estava sendo hipócrita aqui e foi sim repreendido pelo apóstolo Paulo diante de todos. Então observe que aquela questão de não tocar nos ungidos não é uma licença para não criticar, não questionar servos de Deus. Se o próprio apóstolo Pedro foi questionado, que dirá os servos dos nossos tempos? Devem sim estar abertos a críticas quando estão errados. Mas olha só, como que funcionava a repreensão a homens de Deus lá no Novo Testamento? Isso aqui é muito importante você entender, porque também não é assim qualquer crítica maldosa que Deus aceita, não. Olha só, Paulo orientou que denúncia, por exemplo, contra presbíteros, que são pastores da Igreja do Senhor, fossem julgadas com muito critério, sempre com depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que era o que a lei determinava, e indicava então que homens de Deus também não devem ser acusados de algo sem que haja provas, sem que haja o devido processo correto, para que aquilo seja apurado. Mas observe que Paulo, quando ele vai dar essas orientações a Timóteo, quando ele observa que existe um pecado notório, ou seja, todos estão vendo, estão percebendo, e aquela pessoa, ela continua naquele caminho, olha o que ele manda Timóteo fazer em 1 Timóteo 5,20. Quanto aos que vivem no pecado, o contexto aqui está falando de presbíteros, de líderes, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então servia tanto para a disciplina daquele que está em notório pecado, quanto para que os outros vissem também que a igreja de Deus é coisa séria. Então observe que repreensão, correção e crítica construtiva, evidentemente, elas não são proibidas na Bíblia. Isso porque a Bíblia ensina que um homem de Deus sábio, mas que está andando errado de alguma forma, por algum deslize, ele deve aceitar a repreensão para o seu próprio bem. Observe Provérbios 9:8. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Então o escarnecedor, ele vai se afastar. Agora, repreende o sábio, diz o texto, e ele te amará. O verdadeiro homem de Deus aceita a disciplina que vem do Senhor. Davi aceitou, Pedro aceitou, os verdadeiros homens de Deus aceitam a disciplina e a crítica construtiva e correta, aceitam, pensam, repensam, porque eles sabem que quem faz são pessoas que querem o bem. Evidentemente, então, vamos fechar aqui, fica claro que a Bíblia não oferece uma blindagem anticrítica a nenhum servo de Deus.
É evidente que todo servo de Deus merece respeito, que merece ser honrado pelo trabalho que faz a Deus e ao próximo. Porém, deve estar sempre aberto a críticas construtivas, deve assumir seus erros quando os comete e até mesmo deve aprender a abençoar os inimigos que criticam maldosamente. Olha só que interessante. Assim como Jesus ensinou. Então, servos de Deus, em algum momento da caminhada, vão ser perseguidos também por pessoas más. Mas Jesus disse lá o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deus não mandou lançar maldição nas pessoas e, de alguma forma, amaldiçoá-las com a própria palavra de Deus, mas quando se percebe que são inimigos querendo caluniar, ore por eles, o líder deve abençoá-los, mas claro, dependendo da violência da questão, tem direitos também perante a lei. Por isso, não existe qualquer maldição de Deus colocada sobre as pessoas que de alguma forma questionam líderes. Infelizmente, essa questão de não tocar nos ungidos de Deus tem sido usada para encobrir muita safadeza por esse mundo afora. Mas claro, faço aqui uma última orientação importante: devemos ser generosos, abençoadores e amorosos nas nossas críticas aos líderes, ok? Não sendo arrogantes, altivos, violentos e maldosos, como muitas vezes algumas pessoas são, e até mesmo eu muitas vezes sofro aqui nos comentários por uma pessoa às vezes ou outra que, por discordar de algum ponto, chama de falso profeta, chama de nomes terríveis que eu tenho até que bloquear a pessoa, porque é uma crítica maldosa e triste, não deve ser feita dessa forma, ok? Espero que tenha gostado. Primeiro link no comentário aqui inicial desse vídeo está ali o link do nosso curso, se você quiser estudar comigo. Mais alguns vídeos aqui para você aprender mais da Palavra de Deus. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.